Olá, você está no canal Ide Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse de George Jacobs. Hoje estaremos lendo a parte B do capítulo 9. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à escuta do livro Tome Posse. É tempo de mudanças. Portanto, enquanto eu persigo a fé para que tenha aquilo que nunca tive antes, Deus me leva a esta jornada da fé louca, entre aspas. Em uma manhã, na metade do período de 40 dias de jejum, eu fui acordada bem cedo e senti uma compulsão para ir até a sala de estar. Foi diferente de tudo o que eu tinha experimentado antes. Quando tirei os cobertores para descer da cama, eu estava tão inundada com a presença de Deus que eu caí no chão e literalmente tive que engatinhar no caminho para a sala de estar. Quando entrei na sala de estar, havia uma presença tão devastadora de Deus que eu me cobri completamente da cabeça aos pés com meu véu de oração. Eu estava com medo de olhar ao redor e ver um anjo ou algum tipo de ser angelical. Agora eu sei um pouco como João e Daniel devem ter se sentido quando eles disseram ao anjo que estavam muito fracos para falarem com ele. Mas o anjo os deu a força para falarem e responderem. Veja Daniel 10 e Apocalipse 1. Eu só posso lhe dizer o que vi em meu espírito. Não posso lhe dizer que aquilo foi real, mas foi a coisa mais próxima do real que pude imaginar numa visão. Quando me prostrei ao chão, parecia que ouvi o Senhor dizer: Olhe. Quando ele me deu força e coragem para olhar, eu vi um ser celestial e ele me disse 3 coisas. Esta coisa que está vindo contra você e sua família, e especialmente contra seu ministério, tem o desígnio de lhe destruir. É um desígnio de rasgar, apertar e aniquilar tudo que você construiu. Está disposta a apagar você totalmente, mas o que o diabo faz pelo mal, eu, o Senhor Deus, transformarei para o seu bem. As coisas vão se voltar contra si mesmas, mudar e se mudarem a seu favor hoje. Em espírito, eu podia ver que este ser estava elevado e literalmente rodeando ao redor de minha sala de estar e continuava a dizer: Hoje é o dia da mudança e nunca mais será o mesmo. E assim que ele parou, ele apontou o seu dedo e começou a girá-lo em movimentos circulares um monte de vezes. Eu ainda posso ver o sorriso em seu rosto enquanto ele fazia isso. Não consigo explicar a alegria, a emoção e surpreendente maravilha que havia naquele cômodo. Eu podia sentir meu espírito girando também. Então ele disse: Eu quero que você se coloque de pé e gire o seu corpo 3 vezes em representação ao Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando você girar pela 3ª vez, grite: A vitória está em sua boca. Josué disse aos filhos de Israel: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Josué 6,16. O diabo quer roubar o nosso grito. Ele tenta nos impedir de gritar, e se ele não nos parar, pelo menos nos aquietará. Mas é hora de elevar nossa voz como uma trombeta. Davi disse: Aclamai a Deus com voz de triunfo. Salmos 47, 1. O maligno sabe que se nós abrirmos nossa boca e começarmos a louvar e bendizer a Deus, os muros em nossa vida virão abaixo e as correntes não levarão nossa vida e nossa família à ruína. O inimigo terá que fugir, porque ele não vai estar por perto para nos ouvir louvar e adorar a Deus. Era quase a aurora e eu ainda estava exultante pela presença e glória de Deus, quando fui instruída a ir e buscar o Jamie para compartilhar esta visão e depois seguirmos outras instruções.
Eu acordei meu marido e tentei compartilhar todas as experiências que tinha vivido nas últimas 3 ou 4 horas. Então o Espírito de Deus falou conosco, dizendo: Agora vá para a frente da casa de vocês e faça a mesma coisa que pedi que fizesse na sala de estar. O que estava acontecendo dentro de nossa casa estava prestes a ser literalmente quebrado nos lugares celestiais sobre nossa casa quando nós obedecêssemos a Deus do lado de fora da casa. Eu não sei como é no seu bairro, mas no bairro em que moramos, por volta das 7 da manhã, todos estão saindo para trabalhar. E nós estávamos de pijamas e roupões em nossa varanda, falando e declarando com nossa voz o mais alto que podíamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aleluia! Obrigado, Jesus. Glória a Deus. É um dia de mudanças. Foi uma cena para contemplar. Nossos vizinhos estavam apontando para nós. Alguns nos olhavam com ar de estranheza, outros nos ignoravam totalmente e outros balançavam a cabeça. Sei que eles estavam pensando: isso é tão patético e eles ainda têm filhos. Até hoje, eu acho que nossos vizinhos pensam que nós somos de um outro planeta. Entretanto, imagine você, nós somos os primeiros que eles procuram quando estão precisando de oração. É como se nós fôssemos loucos. Eu me senti uma idiota, mas nem liguei para o que eles diriam, pensariam, ou como se sentiriam ou agiriam. Eu precisava de um milagre, tinha uma palavra de Deus que aquele era o meu dia de mudanças. Eu estava determinada a seguir suas instruções até o último degrau. Imediatamente nós começamos a ver os resultados. Os membros de minha família começaram a se converter para Jesus. Minha cunhada engravidou após 19 anos de esterilidade. O telefone começou a tocar, abrindo portas para o ministério. Deus abriu as comportas da exposição e agora eu estou aqui sentada, escrevendo este livro como uma das maiores editoras cristãs. Tudo por causa de uma palavra de Deus e um pouco de louca fé e obediência. Deus está pre... Deus está esperando que você tire o seu eu de você, a fim de dar um passo à frente no nível da fé, a qual poderá parecer louca para todo mundo, até mesmo para você. Porém, você deseja ser um louco por Deus? O que Deus me mostrou através dessa experiência é que Ele quer minha fé e minha obediência. Ele quer que eu faça o que Ele me pede, quando Ele me pede, e fazê-lo com fé, pois do outro lado de minha fé e obediência há um quebrantamento e um milagre. Saindo do comodismo. Um dos testemunhos mais tocantes que já ouvi aconteceu numa conferência para mulheres que participei. Mais de 250 mulheres tinham se juntado naquele fim de semana para ouvirem Deus. Eu me lembro de uma senhora em particular que se levantou em frente à multidão. Aparentemente, tudo em sua pessoa parecia perfeito. Cabelo, maquiagem, roupas, sapatos e o status social de uma mulher de um médico proeminente. Mas em seu interior, ela estava aflita em seu espírito, porque seu único filho era viciado em cocaína. Ele era casado e tinha uma linda criança, mas o casamento estava cheio de problemas por causa de seu vício nas drogas. Esta mulher e seu marido, como pais deste homem, enviaram-no no mundo afora para fazer tratamento contra as drogas, mas sem resultado. Finalmente, as coisas chegaram ao estopim, e desesperada ela veio para os encontros da conferência. Esta era sua última chance. Nova na experiência pentecostal, ela tinha sido batizada recentemente com o poder do Espírito Santo. Como pregadora principal aquela noite, eu comecei a pregar em Mateus 11:12. E desde os dias de João o Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Quando estava compartilhando o significado da fé violenta e tomando posse do que por direito nos pertencia, veja o capítulo 4. O poder de Deus começou a se mover e a palavra a sair poderosamente. Eu compartilhei com as mulheres como nós tínhamos poder através do nome de Jesus, do sangue de Jesus,
do poder da palavra e através da concordância em oração para resgatar o que o diabo nos tirou. Deus quer que nós vivamos e caminhemos pela fé, e o seu maior desejo para nós, como seus filhos, é a fé e obediência. Deus quer que nós ouçamos a sua voz e façamos o que ele nos pede para fazer, de primeiro, e fazer com alegria, com unção e com excelência. Eu amo quando minhas filhas me ouvem e fazem o que as peço para fazerem já na primeira vez. Isso raramente acontece, mas quando acontece é uma bênção. É a mesma coisa com o Deus Pai. Ele nos quer equilibrados, focados e obedientes à sua voz a cada dia de nossa vida. Eu compartilhei com um grupo de mulheres como o Espírito Santo estava agindo comigo e com meu marido para nos tirar de nosso comodismo. Às vezes, a fim de ter aquilo que nunca teve antes, é preciso que você faça o que nunca fez antes, porque do outro lado de sua obediência está o milagre que você está esperando e acreditando há tanto tempo. Para reiterar e finalizar meu ponto de vista sobre a fé e a obediência, eu disse algo que não estava em minha pauta e nem mesmo estava em minha cabeça. Veio simplesmente do meu espírito. Eu disse para aquelas mulheres: por exemplo, se Deus dissesse para vocês sentarem-se nesse chão, tirarem seus sapatos e correr em volta desse templo 3 vezes, então faça isso, porque do outro lado de sua fé e de sua obediência estão seu quebrantamento e seu milagre. Para minha bênção, centenas de mulheres começaram a cair subitamente ao chão, arrancarem seus sapatos e começarem a correr em volta daquele imenso auditório, descalças, algumas com meias compridas, mas todas sem sapatos. Foi uma cena para se filmar. Não somente teve uma explosão da fé naquele templo, mas alguém tinha acabado de receber uma palavra rema do Senhor. Quando o Espírito finalmente se acendeu, as mulheres estavam suando. A maquiagem estava borrada, as meias tinham descido de suas pernas e os funcionários do hotel onde estava sendo realizado o evento estavam espiando para matarem sua curiosidade e foram também curados pelo poder de Deus. Que reviravolta gloriosa, ungida e poderosa invadiu o mais profundo do nosso ser. Todas nós terminamos com nossos rostos ao chão, em honra e adoração ao que Deus estava obviamente fazendo em nossa vida. Já de manhã cedo, algumas mulheres estavam sendo literalmente carregadas para seus quartos, ainda sob a unção do Espírito de Deus. Quando o encontro acabou, aquela mulher proeminente voltou para casa. E quando ela chegou à porta, seu marido a recebeu. Como foi o encontro, querida? Ótimo, você não vai acreditar o que aconteceu comigo. Bem, ele respondeu relutante. Antes de você ir mais longe, deixe-me contar o que está acontecendo. Nosso filho se foi e ninguém sabe aonde ele está, nem mesmo um de seus maiores amigos de baladas. A esposa dele pegou o bebê e foi para a casa da mãe dela e disse que não aguenta mais essa situação. Ela quer o divórcio para poder começar uma vida nova para ela e o bebê. O que nós vamos fazer? A mulher, ainda muito ungida na fé, disse a seu marido: vou lhe contar o que vou fazer. Vou subir, receber uma palavra de Deus e vou ter que fazer algo que eu nunca fiz antes. Ela subiu, tirou seus sapatos, colocou seu par de tênis, sua roupa de malhar, desceu as escadas e disse a seu marido: tenho um desígnio a cumprir, voltarei em breve. Quando Deus lhe dar uma palavra rema, você não precisa pedir a opinião de outra pessoa. Paulo disse: quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Veja Gálatas 1:15 ao 16. Você não precisa perguntar às pessoas o que eu devo fazer. Como você lidaria com isso? O que você fez quando isso aconteceu com você? Não. Quando você tem uma palavra certa do Senhor, faça o que ele lhe diz para fazer imediatamente. Conclua. A mulher foi até a garagem.
Entrou em seu carro e dirigiu até a casa de seu filho, localizada num bairro muito bom, por sinal. Ao chegar, ela saiu do carro e a primeira coisa que disse, com sua Bíblia erguida para os céus, foi: Agora, Deus, você disse, creia no Senhor Jesus e serão salvos tu e tua casa. Este rapaz é parte de minha casa. Na verdade, ele é o único filho que tenho, e o diabo não o possuirá. Ele pertence a ti, Deus, e pertence a mim também. Deus, eu corri por aquele templo na conferência naquela noite como uma idiota, porque eu entendi que para que eu possua o que nunca antes possuí, às vezes eu tenho que fazer o que eu nunca fiz antes. Você diz: faz-se violência no céu e pela força se apoderam dele. Você disse que o Senhor mais deseja de seus filhos são a fé e a obediência, para que, como resultado dessa palavra, haja quebrantamento e milagre. É disso que eu preciso nesse momento, de um milagre. Nós nos esquecemos do que Deus disse e prometeu em Sua palavra. Às vezes nós temos que nos lembrar o que Deus nos prometeu e lembrá-lo o que ele disse em Sua palavra, assim como Moisés lembrou a Deus de sua promessa de fazer dos israelitas uma grande nação. Leia Êxodo 32, 9 ao 14. Não havia ninguém na casa de seu filho naquele dia. Portanto, ela disse: Agora eu vou correr em volta dessa casa e desse jardim, assim como fiz no centro de convenção. Estou correndo em fé e obediência, porque eu creio que atrás de tudo isso há um milagre. Conforme ela começou a correr em volta daquela casa e do jardim, ela disse que os vizinhos vieram para a frente de suas varandas e começaram a assisti-la correr em volta da casa. Uma vizinha disse para a outra: Menina, essa não é a esposa do médico? A outra vizinha respondeu: parece que é ela mesma. Por que e de quem será que ela está correndo? Ela relatou que as vizinhas a olhavam de um modo suspeito. Ela disse: Eu acho que elas pensaram que eu tinha perdido a cabeça. O que elas não sabiam era que eu tinha perdido a cabeça com a intenção de encontrá-la. Eu sabia que no domínio espiritual eu estava batalhando pela vida de meu filho, e talvez aquela fosse a última oportunidade para trazê-la de volta. Eu desejava fazer tudo para ver a vitória na vida dele, até mesmo chegar ao ponto de deixar minha mente ser controlada por aquilo que eu sabia que era domínio do Espírito Santo. Entendeu? Não importa o quão humilde ou quão louca uma palavra possa ser. Se Deus lhe diz para fazer algo, então faça. Escute a exortação de Paulo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ele disse: Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Romanos 12, 16. Aquilo que o mundo vê como tolice, Deus vê como obediência a Ele. Ele nos disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mateus 13, 11. Os discípulos perguntaram a Jesus: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 18, 1 ao 4. As crianças não têm preocupações pretensiosas com nada. Elas são despreocupadas para fazer e ser aquilo que o Pai as criou para ser. Não importa o que as pessoas dizem sobre você ou o que elas devem pensar de você. A única coisa que você deve ter em mente é que o Pai tem falado contigo e lhe dado uma palavra para seu milagre e quebrantamento. Uma palavra de Deus pode tudo mudar. Dessa forma, caminhando em fé e obediência, você então assiste Deus fazer um milagre em sua vida. Pode parecer uma fé maluca, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Como você quer o seu milagre? Paulo disse: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Sua família pode pensar que você está louco. Seus filhos também,
mas o que realmente importa é o que Deus pensa e o que você está acreditando acontecer. Gideão pensou que estava louco quando Deus o disse para enviar 21.700 soldados para casa e lutar com apenas 300 homens contra todo o exército midianita. No estado natural, isso pareceu e soou ridículo, além de suicida. Mas Deus queria obter a glória para aquilo que o maligno pensava que seria vitória certa. Leia Juízes 7. Portanto, aquela mulher muito sensata fez algo totalmente louco. Ela diz que correu em volta da casa de seu filho, orando em línguas, declarando a palavra do Senhor sobre a vida de seu filho e entregando a alma dele a Deus. Então ela ouviu o Espírito Santo dizer: Agora vá para casa e diga a seu esposo que concorde contigo por uma total restauração. Ela foi para casa e começou a descrever para seu marido o que tinha acontecido na conferência e a palavra do Senhor que veio a ela. Eles começaram a orar em concordância o que eles queriam ouvir de seu filho e que este voltaria para casa. Quando eles se retiraram para dormir naquela noite com paz em seus corações, eles foram acordados por volta da meia-noite com o telefone tocando. Ela atendeu o telefone e com muita calma disse: Alô? Do outro lado da linha, uma voz muito nervosa disse: Mãe, você esteve em minha casa hoje? Sim, filho, ela disse. Eu estive em sua casa orando e crendo no milagre em sua vida e na vida de sua família. Ele disse: Eu sabia. Assim que entrei pela porta de casa esta noite, alguma coisa me fez cair de joelhos no chão. Você e papai ainda estão acordados? Minha vida está uma bagunça. Eu gostaria que vocês orassem comigo. Posso ir até aí agora? Eu sei que está tarde, mas eu estou desesperado. Ele foi até a casa dos pais naquela noite e Deus gloriosamente o salvou e o libertou. Às vezes, para que você consiga aquilo que nunca conseguiu antes, você tem que fazer aquilo que nunca antes foi feito. Eu tenho certeza que todo o riso e caçoar dos vizinhos valeu a pena para que aquela mãe pudesse ver seu filho ser quebrantado para a vitória total. Perca sua cabeça. Agora minha pergunta a você é a seguinte: quão longe você deseja chegar caminhando sob uma fé louca e uma cega obediência? Você será igual a Pedro e dirá: Senhor, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14, 28. Ou dirá como Tomé: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se não colocar os meus dedos onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. João 20, 25. Paulo resumiu melhor a louca fé quando falou aos coríntios: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 18 ao 23. Eu creio que agora mesmo você está sendo quebrantado para a vitória à medida que o Santo Espírito lhe guia rumo ao seu destino decretado por Deus. Davi disse: Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu Espírito é bom, guie-me por terra plana. Eu creio que você está pronto para perder a cabeça, para que Cristo a transforme pelo seu poder, para ver o seu reino se realizando em sua vida. Paulo disse: Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Eu amo caminhar pelo poder como uma forma de exercício espiritual. Eu tenho aprendido que na última volta da corrida,
Não é hora de diminuir os passos, mas é hora de prosseguir, se esforçar e se inclinar o mais perto possível da linha de chegada, a fim de queimar a maior quantidade de calorias antes de terminar a corrida, para em seguida refrescar-se com a chegada. Para tanto, em essência, eu quero que você faça isso simplesmente no domínio espiritual. Vamos prosseguir, nos esforçar e nos determinar a chegar ao quebrantamento e obter a vitória, porque estamos ansiosos por seguir a Deus. Lembre-se, sem dor não há conquista. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.